Olá pessoal, estamos aqui para resolver as atividades da segunda semana da plataforma Aprendizagem Conectada. E o assunto discutido no material desta semana foi retas numéricas na disciplina de matemática. Então, imagino que tenha muita gente empolgada. Então vamos ver o conceito que o próprio material traz do que são retas numéricas. Reta numérica, como o próprio nome diz, é uma reta. É mesmo, é? Onde os números são colocados de maneira ordenada e consecutiva. A reta numérica tem valores crescentes à medida que vamos percorrendo a reta para a direita. Observe a imagem desta régua aqui no canto esquerdo. Bom, não deu para observar nada, né? Vamos desenhar uma outra régua aqui. Não gostei. Vamos ver se esta reta aqui, ou melhor, esta régua aqui fica melhor. Um pouquinho embaçado, mas vai servir. Vamos lá. Toda a numeração de uma régua começa da esquerda para a direita, aumentando, no nosso caso aqui, de 0 até 20 centímetros. Perceba que os intervalos marcados com os números são de 1 em 1 centímetro. Mas será que não existe nada entre esse intervalo? Claro que sim, né? Existe um espaço ali no meio, onde estão os milímetros. E a cada 10 milímetros, nós temos 1 centímetro. Então, imaginamos que queira marcar meio centímetro, nós teríamos que marcar entre esse intervalo, entre o 0 e o 1 centímetro. Então, esses intervalos são muito importantes quando vamos trabalhar exercícios de retas numéricas. E eles não necessariamente precisam ser de 1 em 1 centímetro. Vai depender dos dados que precisamos marcar nessa reta. Percebam, se quiséssemos marcar o ponto 5,5, teríamos que marcar entre os 5 e os 6 centímetros. Então vamos para o exercício. O desafio proposto é o seguinte: resolva a situação problema usando a reta numérica. Não esqueça de localizar, representar e comparar os dados da tabela. Uma empresa de pesquisa fez um levantamento do número de habitantes de algumas cidades pertencentes ao estado da região centro-oeste do país em junho de 2017 e lançou em uma tabela. Coloque os pontos e determine os números da reta numérica. Lembrando que os intervalos são iguais. Bom, então aqui temos uma tabela onde traz o nome da cidade e a população. O exercício já foi bem camarada e deixou ordenado em forma decrescente. Então começamos com a cidade com maior população até a cidade com menor população. Então esses são os dados que o exercício propõe que a gente coloque na reta numérica. Bom, vamos observar então a primeira solução proposta do exercício, que nós temos em cima o nome das cidades que estavam na tabela, e como não lembramos os números, nós vamos marcá-los aqui novamente, para assim ser possível a resolução do exercício. Anotado todos os números da população de cada uma dessas cidades, aí sim nós podemos fazer a nossa reta numérica, que está representada aqui embaixo por este risco preto com uma seta na ponta, indicando a direção, o sentido do crescimento desses números. Esta primeira opção trouxe um intervalo de 5.000, ou seja, do primeiro ponto até o segundo ponto existe 5.000. Podemos notar que começa em 60.000, o próximo 65, 70.000, 75 e assim sucessivamente. Então todos os intervalos são iguais, com 5.000 entre eles. E nestes intervalos nós precisamos agora anotar a população de cada uma dessas cidades. Então percebam que a cidade ocidental, que tem 66.777, e a Goianésia, com 67.507,
vão ser locados entre 65 mil e 70 mil, esses dois primeiros pontos amarelos. Já Sorriso, com 85.225, e Ponta Porã, com 89.592, serão locados no intervalo que está marcado entre 85 mil e 90 mil. Percebam que o ponto destinado à população de Sorriso está bem próximo do 85 mil, porque ele é um número próximo, com apenas 225 habitantes acima desses 85 mil. Já o ponto de Ponta Porã está bem próximo de 90 mil, por ser 89.592. As duas últimas também estão no intervalo entre 95 mil e 100 mil habitantes, então os pontos foram colocados nesse último intervalo. Já a segunda solução possível apresentada no material traz as mesmas cidades, né, porque a análise é do mesmo exercício. No entanto, aqui o que muda é o intervalo. Nós podemos criar intervalos diversos, e aqui o intervalo criado foi de 10 mil habitantes. Então, de um ponto ao outro, muda 10 mil. De 60 mil foi para 70, para 80, para 90 e, por fim, para 100 mil habitantes. A distribuição dos pontos segue o mesmo critério. Observamos o número que representa cada população e posicionamos mais próximo do ponto de referência que essa população se encontra. Então, as duas primeiras ficaram entre 60 e 70 mil, um pouco mais próximo dos 70. As duas cidades do meio ficaram entre 80 e 90 mil, uma bem próximo de 90, e as duas últimas cidades próximos dos 100 mil. Feito assim, temos o exercício desta semana resolvido. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. E lembrando que quem ainda não é inscrito no canal, façam suas inscrições, assinem o sininho de notificação para receber todas as informações dos nossos vídeos.